Ela tem as leis na casa dela e tem as leis na casa da avó. O que vai formar a personalidade dela é a formação de mapa neural do núcleo familiar, que é pai e mãe. O do avô não forma, quer dizer, interfere pouco. Quer dizer, se essa criança que sai de casa e é mimada pela avó em casa, mas ao retornar os pais continuarem com o sistema deles, a avó pode mimar quanto quiser que ela vai ser a cereja do bolo. Entendi. Os meus filhos agora, que estão na casa quase dos 60, eles amam aquela avó que foi a cereja do bolo. Tinha tudo na casa delas, mas eu sempre fui um pai muito educador. Então, eu saí no certo com a cereja do bolo. Então, na verdade, o grande segredo é os pais não se acomodarem e quererem satisfazer a criança nessas coisas que você satisfaz. Você faz a sua parte em casa e eles educam com as leis que eles quiserem na casa deles. Aí a criança vai formando a sua personalidade de acordo com os pais. E as conquistas são as únicas coisas que nos dão autoestima. Quanto mais conquistas próprias, mais autoestima. E a autoestima é definido pelas neurociências como o motor que impulsiona a nossa vontade e a nossa ambição. E a autoestima só vem quando nós temos conquistas próprias. O que aconteceu nos últimos anos? As pessoas criam os filhos como se fossem bonequinhos e não deixam a criança conquistar para ter autoestima a partir do leite materno. Então, eles mimam muito as crianças. E as crianças, então, são bloqueadas não porque amarra ou impede, mas são bloqueadas por ter a conquista oferecida sem eles terem se esforçado. Não têm autoestima e não desenvolvem, não treinam. E durante a vida, eles desenvolvem competência com dependência. Então, e como a dependência exige sempre que o afluxo maior, esse afluxo com o tempo diminui. Então, as conquistas não acontecem. Aí, então, como a conquista não acontece, a gente entra num estágio chamado estresse. E o estresse é o estágio em que nós produzimos cortisol. E o cortisol é o hormônio que nos prejudica, é o hormônio que mata, é o hormônio que tira a defesa. Então, para não sofrer isso, o corpo fala assim, faça alguma coisa. Então, o corpo entra no estado que a gente chama de alteração de humor. São dois, ou você fica ansioso, ou você deprime e se retira. E se você não resolve isso logo, aí você vai para alteração de comportamento. Ou você fica agitado e você agride, ou então você agride o próprio corpo, você então entra em doenças físicas. Mas como identificar isso na criança? Essa história da É muito fácil, é muito fácil. A ansiedade se instala a partir do leite materno. Já? Já. As neurociências comprovaram, por exemplo, muitas coisas. A criança, Rony, ela nasce educada, porque tudo depende da educação. O que é educação? São valores e leis que nós recebemos. Através de quê? De estímulos ambientais. E já está comprovado que a criança dentro do útero, ela já recebe estímulos ambientais oferecidos pela natureza. Aí ela se adapta, procura aprender como é que pode sobreviver e nasce feliz. E já foi comprovado pela neurociência, veja que interessante, que a criança é educada pela mãe. O cérebro do bebê nasce com um backup do que a mãe contém no cérebro dela. Uau! É coisa impressionante. Então, quando a gente pensa nesses termos, então quando a criança nasce, ela já está educada. Ela já sabe o que a mãe foi e é e pertencer. Ela já sabe como é que a mãe quer cuidar dela. É só então a gente imitar a natureza, que é o meu processo, e fazer com que a criança tenha autoestima a partir do controle da fome, ela mesma, e a gente, quer dizer, o método é só dar o algoritmo. Então, por exemplo, eu tenho uma bisnetinha de 1 ano e 7 meses que não tem ansiedade. Ela resolve todos os problemas dela que ela consegue sozinha. É impressionante. Então, a ansiedade a gente vê pelo comportamento que a criança tem, onde ela desenvolve o comportamento que ela pede, me ajuda, você ajudou até hoje, por que não quer continuar a ajudar? Me ajuda. E o pai, não, agora você já tem idade suficiente para poder ir sozinho. Não, nem começa essas brigas todas. E então, dessa alteração de humor, ela vai para o distúrbio comportamental.